Me diz aqui, em quanto tempo você conseguiria se aposentar da tua atividade principal hoje? Qual foi esse número? Em quanto tempo? É sobre isso que eu quero falar contigo hoje. Eu quero falar sobre o movimento FIRE, os 10 principais pontos, as 10 principais dúvidas que vocês me trouxeram aqui sobre o movimento FIRE. Então, meu nome é Fernando Cunha, sou especialista em investimentos, analista de valores imobiliários e eu quero traçar com você esses 10 principais pontos que eu aplico aqui na prática para mim, né, e quero que você deixe aqui nos comentários se para você esse movimento faz sentido, beleza? Vamos lá. O primeiro ponto é o que é o movimento FIRE. Eu tenho vários vídeos e eu vou deixar aqui nos comentários uma playlist que eu falo bastante sobre o movimento FIRE, tem vários vídeos lá. O movimento FIRE vem da sigla Financial Independence Retire Early, ou independência financeira com uma aposentadoria antes do tempo, uma aposentadoria antecipada, de uma tradução livre. Então a ideia aqui é você buscar uma aposentadoria antes do prazo, antes daquele prazo convencional dos 55, 60, 70 anos, né? Dependendo aí do regime, né, de previdência que a gente tenha no momento, que está cada vez mais difícil se aposentar de forma tradicional pelo INSS, né, que é a forma tradicional que a gente tem de aposentadoria. Então, qual que é a ideia aqui por trás desse movimento? É que você busque essa aposentadoria antes do prazo, normalmente antes dos 50 anos de idade. A ideia principal desse movimento é você buscar essa independência, a liberdade financeira, através de estratégias de investimento. Você vai buscar um orçamento equilibrado e poupar recursos para que você tenha liberdade financeira e alcance uma independência financeira sem que você dependa do seu trabalho ativo. Você vai deixar, se quiser, o seu trabalho principal de lado e vai viver dos seus investimentos, daquele volume de recursos que você acumulou. Então existem diversas estratégias, tá? Regras que a gente pode aplicar de forma estratégica para a gente buscar uma carteira de investimentos que pode gerar uma renda mensal, uma renda ali vitalícia que pode te gerar esses recursos recorrentemente e que pagam todos os seus custos de vida. Esse é basicamente o que é o movimento FIRE e como ele funciona. E quais são os principais objetivos que você tem por trás desse movimento? Os principais são você buscar qualidade de vida, ou seja, você trabalhar menos horas do seu dia ou buscar uma atividade não necessariamente pela busca pelo dinheiro em si, né? Pela busca do pagamento de contas no final do mês. Você vai buscar uma atividade que para você faz sentido, que é algo que te agrada, que você gostaria de fazer. E nessa hora que você pode se declarar aposentado quando os seus investimentos eles arcam com todas as despesas dos seus custos mensais. Por exemplo, você vive hoje bem tranquilo com 5 mil reais. Então, se você tem investimentos lá em diversas aplicações financeiras que te retornam um valor de 5 mil reais por mês, você pode se considerar aposentado. E aí você vai optar por trabalhar menos horas, ou você vai optar por deixar de trabalhar, ou mesmo viver ali, né, desses investimentos, viajar, buscar outras atividades que te agradam mais. E como alcançar independência financeira através do movimento FIRE? Como eu mencionei, através dessas estratégias de investimento, você vai ajustar o teu orçamento, deixar ele redondinho, né? Fazer com que sobre recursos no final do dia, para que você aplique cada vez mais recursos nessa estratégia de investimento que vai te gerar renda. E são 3 pontos principais que você vai observar aqui dentro desse movimento. Vai buscar investimentos geradores de renda, vai buscar cada vez gastar menos e investir mais recursos para acelerar esse processo. Você vai buscar mais fontes de renda para acelerar ainda mais esse processo. Então todo esse ciclo, né, de gastos conscientes dentro de um limite que seja adequado e cada vez reduzindo mais os gastos, buscar cada vez mais reduzir esses gastos e manter uma taxa de poupança cada vez maior. E aqui é um conceito bastante importante, tá? Taxa de poupança ou índice de poupança. Esse é um número que você tem que buscar cada vez mais aumentar. Então a gente tem aqui como meta uma taxa de poupança de 10% a 20%. Essa é a taxa básica inicial, né? É o percentual base inicial que você tem que buscar dentro da tua meta de investimentos para o movimento FIRE, por exemplo. Então digamos que você ganha 10 mil, você vai juntar 10%, R$1.000 é o que você vai salvar ali, né? Que você vai poupar. Esse é o índice de poupança de 10% que você vai buscar
logo no início. Depois você vai buscar os 20% e ao longo dessa trajetória você já vai estar começando a investir, né? Você já vai ter feito a tua reserva de emergência e já vai ter concluído essa primeira etapa e vai começar a investir, e esses investimentos vão gerar cada vez mais renda. Então no início você vai investindo ali o que você pode, né? Buscando investir 200, 300, 500 reais até chegar na meta aí de 10% de taxa de poupança. E no momento que você chega nesse patamar, você vai começar a receber esses dividendos e vai buscando cada vez mais reduzir os seus custos e aumentar o valor que você investe. E vai juntar com aquele valor que está vindo dos seus investimentos ali, dos dividendos que você está recebendo. E cada vez esse percentual vai aumentando. Conforme você vai avançando naturalmente na tua carreira, na tua atividade, você vai buscar novas fontes de renda ou crescer dentro da carreira que você está buscando. Então, naturalmente, a tua renda tende a crescer. E conforme a tua renda vai crescendo, a ideia é que você mantenha estável os gastos que você tem no seu dia a dia, os seus custos, mantenha estável e consiga até reduzir, e com isso esse percentual ele vai aumentando. Então você vai chegar em 20% de taxa de poupança, 30%, 50% de taxa de poupança. Agora você já está ganhando 20 mil, por exemplo, e está conseguindo poupar 50%. Então você já está conseguindo viver com 10, está vivendo bem abaixo do padrão de vida que você pode ter. Então se você seguir essa lógica de chegou nos 20, conseguir poupar 50% daquele valor que você tem ali disponível, viver abaixo desse padrão de vida que você pode levar, você vai conseguir chegar numa independência financeira muito mais rápido do que aquele que, por exemplo, ganha 50 mil por mês e gasta 40, gasta 45 e não sobra praticamente nada, né? Então você que ganha 20 e consegue guardar 10, vai conseguir chegar numa independência financeira muito antes desse que ganha 50. Então, nesse caso, quem que vai depender do seu trabalho ativo para o resto da vida? Aquele que ganha 20 ou aquele que ganha 50? Então é bem lógico, né? E é bem simples se você pensar dessa forma. Quanto maior for sua taxa de poupança, mais rápido você vai conseguir acelerar esse processo de FIRE, né? De buscar uma independência e buscar uma aposentadoria antecipada. E qual que é a diferença básica do movimento FIRE para uma aposentadoria tradicional? A ideia por trás do FIRE é que você consiga inverter essa regra. Normalmente você pensa na estratégia de, vou me aposentar, mas vai ser algo para daqui a muito tempo. Digamos, quando eu tiver lá meus 60 e poucos anos, eu vou buscar me aposentar. E a ideia aqui com o movimento FIRE é você inverter isso. Você buscar essa aposentadoria, buscar geração de renda antes do prazo. Buscar a geração de renda agora, com 25, 28 anos, 30, 35 anos, para que quando você chegue ali com uns 45, 47 e muitas vezes antes dos 50 você já consiga essa aposentadoria. Vai depender obviamente do processo, né? De quanto você vai se dedicar para a tua atividade principal. Então o foco aqui está no trabalho, no teu trabalho e gerar cada vez mais valor no teu trabalho para acelerar esse processo. No trabalho, no aporte, ou seja, enquanto é essa taxa de poupança que você tem, quanto mais você consegue poupar desses recursos e investir da forma correta, e o tempo. Então, com todos esses ajustes, você consegue ter um plano de aposentadoria antecipada e normalmente antes dos 50 anos. E quais são os principais riscos, as principais dificuldades para você aplicar o FIRE na prática? Poupar sistematicamente, investir esses recursos de forma estratégica e buscar fazer isso por vários e vários anos para chegar lá na frente, talvez alguns antes do prazo, com 5, 6, 7 anos, outros com 8, 9, 10 anos conseguem se aposentar, conseguem gerar renda através dos seus investimentos, gerar um fluxo de renda ali, um patrimônio que consiga aí custear todos os seus custos base e a partir dali é só um incremento, né? Você vai buscar uma atividade aí que te satisfaça, que você continue gerando renda e que se sinta motivado a continuar trabalhando. Então eu acredito que o movimento FIRE não é para você, de fato, deixar de trabalhar por completo, mas sim buscar uma atividade que vai te trazer prazer em fazer e você vai continuar construindo algo, porque você vai se aposentar antes do prazo, você vai se aposentar novo. Então você tem aí bastante vigor físico e intelectual para continuar produzindo para você e para a sociedade, só que agora, diferente de antes que você buscava essa fonte de renda, talvez hoje para pagar contas do mês,
Não necessariamente naquela atividade que você queira fazer. Pode ser que essa atividade que você queira exercer não seja uma atividade que vai te dar um retorno financeiro logo de cara. Eu quero mudar de área, eu quero ir para outra profissão. Não é a profissão que eu estou agora. E tudo bem, essa transição para uma outra profissão agora vai ficar muito mais simples, porque você não depende do retorno financeiro imediato, porque você já fez todo um planejamento e uma estratégia para buscar fazer aquilo que você quer fazer. E será que é possível eu aplicar essa estratégia em qualquer lugar do mundo, em qualquer país? Você consegue sim, com pequenas adaptações. A gente tem várias regras, por exemplo, que a gente traz de estudos americanos, por exemplo, de planejamento financeiro, como a regra dos 4% do William Bengen, que é uma regra de um consultor financeiro americano que trouxe pra gente a ideia dessa regra dos 4%. Se você não conhece, tem vídeo aqui na descrição, tá? Sobre esse tema, o que é essa regra dos 4%. Então tem a TSR, a taxa segura de retirada. Ela vai variar de país para país, mas a TSR, ela tem uma média que você consegue ter uma taxa segura de retirada dos seus recursos. Você pode optar, por exemplo, por não deixar nenhum patrimônio e fazer um cálculo para que você vá usando esse patrimônio que você acumulou e lá no fim você não deixe esse patrimônio de herança para ninguém. Tem gente que opta por essa estratégia. Eu particularmente não utilizo essa estratégia. A estratégia que eu utilizo é você ir construindo esse patrimônio para que ele não acabe nunca e você possa realmente deixar algum recurso, né, uma herança, né, ou seja, vai deixar para os seus herdeiros um patrimônio para que eles continuem construindo isso e vai passar de geração em geração. Tá? Se você passar essa ideia para frente, essa ideia de construção de patrimônio, ele vai passar de geração em geração. E como chegar no número FIRE, né, o número que você vai buscar de patrimônio para acumular? É um projeto de vida que você vai alcançar com anos ali de trabalho e de aporte, de aplicação. Você tem diversos cálculos matemáticos para chegar nesse número, mas uma forma bem simples que eu utilizo aqui é você pegar esse valor de renda mensal, por exemplo, e multiplicar por 300, tá? É bem simples, você pega o valor que você quer mensalmente, você quer 5 mil reais de renda mensal, você multiplica por 300, você vai chegar nesse número que você vai precisar buscar. Ele pode te assustar no início, mas se você repartir essa meta em vários pedaços, né, em vários pedacinhos, você vai ver que é possível de alcançar ao longo do tempo. E a ideia é que você alcance esse patrimônio e que tenha geração de renda cada vez maior, porque você vai aumentando o valor de investimento que você vai fazer ao longo do tempo e os investimentos que vão vir desses investimentos, né, os dividendos, também vão aumentar. Então é aquela bola de neve, tá? Esse valor final que você vai buscar é apenas uma meta inicial. Ele vai variar um pouco em relação à TSR, né, a taxa segura de retirada, e também a sua expectativa de vida e, obviamente, aos seus gastos mensais. Mas aqui você já tem uma noção do valor final que você vai buscar, o objetivo final, que obviamente vai sendo corrigido pela inflação, assim como os investimentos que você está fazendo. Você não vai olhar para aquela meta que é, por exemplo, de 1,5 milhão hoje, esse 1,5 milhão daqui a 10 anos não vai ser mais 1,5 milhão, vai ser corrigido pela inflação, vai ter aumentado bastante. Assim como os recursos que você investe vão sendo corrigidos pela inflação, o aporte que você faz cada vez vai ser maior também, vai sendo corrigido pela inflação. Então, fazendo esses ajustes ao longo dessa jornada, desse processo, tanto do valor que você investe, da meta que você está almejando lá na frente, né, e o valor que você quer fazer de retirada. Tudo isso vai sendo corrigido pela inflação. E como é que a gente vai gerenciar esses recursos, esses investimentos? Uma das opções que a gente tem aqui é um rebalanceamento, né, é uma redistribuição desses pesos. E quais pesos? Você vai buscar ações que te pagam dividendos, fundos imobiliários que te pagam também os proventos, alguns títulos também que têm pagamentos de juros semestrais, por exemplo, como um título público federal, IPCA+, ele te paga ali uma renda ali a cada 2 vezes por ano, né, semestralmente, 2 vezes por ano ele vai te pagar esses juros também. Então você vai ter aí um gerenciamento desses recursos da tua carteira de investimento e vai fazendo esse gerenciamento de risco também, né, para diversificar não só no Brasil, como no exterior. A gente tem agora uma expectativa de ter ETFs também pagando renda pra gente, né? Hoje os ETFs, no momento que eu gravo esse vídeo, os ETFs eles não pagam os dividendos na conta do investidor, eles ficam ali acumulados dentro do ETF,
mas a gente tem agora uma mudança no início de 2023, quando eu gravo esse vídeo, para que a gente tenha ETFs que comecem a pagar esses recursos para a gente direto na conta, assim como acontece lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, se você investe diretamente lá fora, você tem instrumentos que são os ETFs, né, o Exchange Traded Fund, que são fundos que replicam a média de um mercado, por exemplo, como o S&P 500, que é as 500 maiores empresas americanas. E como a gente consegue controlar os gastos dentro do movimento FIRE? Você viu aqui que exige bastante planejamento, estratégia de investimento, estratégia de controle de gastos. Para você conseguir fazer com que essa estratégia funcione, é ter um controle dos seus gastos. Tudo que entra de receitas e também tudo que sai de despesas. E buscar viver uma vida mais frugal, né? Uma vida mais minimalista, buscar apenas ter gastos que são julgados aqui essenciais, que são realmente para a sua qualidade de vida e não ter esses gastos ali acima do que é desejado, para que você consiga ter um foco ali dentro dessa estratégia de poupar recursos, ter uma taxa de poupança bastante elevada daquilo que você tem de receitas. Então todos esses passos que eu trouxe aqui são essenciais para você buscar e aplicar dentro do movimento FIRE. A ideia de você ter esse estilo de vida mais frugal, mais minimalista, não é deixar de consumir absolutamente tudo, mas sim buscar qualidade naqueles gastos que você tem no seu dia a dia, buscar gastar dinheiro com aquilo que realmente vai te trazer algum benefício, algum bem-estar, e de forma a evitar gastar dinheiro com aquilo que realmente não é essencial. Tem uma playlist aqui, que eu vou deixar o link na descrição e aqui no card, para você ver outros temas. Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que você tem, se esse movimento para você faz sentido, o que você acha? Você acha muito radical? Acha difícil de aplicar na prática? Exige bastante planejamento, então basta você seguir esse passo a passo e fazer uma organização financeira que para você faz sentido, e uma hora ou outra você chega nessa meta de buscar essa independência financeira antes do prazo, beleza? Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!